Você já contou uma história inteira para as crianças e depois se deu conta de que esqueceu de falar sobre Cristo? Ou pior, você nunca se deu conta de que poderia haver alguma relação entre as histórias do Antigo Testamento e Cristo? Talvez você conte as histórias da Bíblia de maneira correta, narrando fato sobre fato, como está na Bíblia. Mas você nunca entendeu que Cristo está presente em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento. O que acontece é que as crianças acabam saindo do culto infantil ou da aula de ABD, e quando chega em casa, o que fica na memória dela, o que ela leva com ela, é o Noé obediente, é o Davi corajoso. Eles saem como heróis na história, e não Cristo, que é o verdadeiro salvador da vida delas. Por isso eu resolvi criar essa série que eu chamei de Onde está Jesus na História? Aqui você vai aprender comigo a enxergar Cristo em todas as histórias. Eu vou contar, nessa série a gente vai trabalhar as principais histórias, as histórias mais contadas no Ministério Infantil. Você vai aprender a enxergar e também a conduzir as crianças a enxergarem Cristo em toda a Bíblia. E a partir de agora, nenhuma das suas histórias vai acabar no personagem. Agora todas elas vão acabar em Cristo, na nossa redenção em Cristo. Vamos lá? Vamos começar literalmente do começo. Hoje eu vou contar a história da criação e eu vou usar uma técnica de contação de história que eu ensino nesse vídeo aqui, né? Que eu vou deixar o card aqui em cima. Então, depois que acabar aqui, você vai lá e assiste o vídeo, porque você vai aprender toda essa técnica de contação de história. Mas eu quero que você ouça essa história como se fosse a primeira vez. Pode deixar sua imaginação correr, se preferir, feche os olhos, assim como se você estivesse lendo um livro sem figuras. Vamos lá? Antes de existir o céu, antes de existir o mar, antes de existir o tempo, não existiam os sons, não existiam as cores, os perfumes, só a escuridão. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas havia alguém ali, Deus. Ele não surgiu de repente, ele não foi criado por ninguém, ele estava ali. Ele é e sempre foi Deus. Ali, no silêncio, eterno e todo-poderoso. Então Deus falou. E quando ele fala, tudo obedece. Sabe o que ele disse? Haja luz. E de repente, a luz surgiu na escuridão, um brilho, o primeiro brilho do universo. E esse foi o primeiro dia da criação. Agora Deus separa as águas e surge o céu, alto, imenso, infinito. E esse é o segundo dia. Então Deus ordenou. E as águas se ajuntam e surge a terra seca. O chão começa a florescer, uma florzinha, a primeira moitinha de capim, uma árvore imensa. É a vida começando a brotar, as cores surgindo. E assim se finda o terceiro dia. E sabe o que Deus dizia toda vez que terminava o seu trabalho? Ele olhava e dizia assim: eu vejo que isso é bom. Mas as coisas não acabam por aí. Deus ainda tem muito o que criar. E é agora que as coisas começam a esquentar. Deus cria luzes para o céu, luzeiros o nome delas. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E muitas estrelas. Estrelas, 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 muitas estrelas. Esse foi o trabalho do quarto dia. Chuá, chuá. O que será que está acontecendo agora? O mar começa a se movimentar. Vejo peixes a nadar, um golfinho a pular. A água agora está cheia de vida. Deus ordenou que os animais aquáticos povoassem as águas. E o céu também começa a ganhar movimento. Asas batendo agitadas, águias voando suavemente e imponentes. Ouço cantos. São os pássaros que Deus acabou de criar também. Sim, no quinto dia, Deus criou os animais que habitam os céus e os mares. Quanta animação! Mas ainda não acabou esse grande trabalho da criação. No sexto dia, Deus olhou para toda aquela terra e lhe ordenou: produza você também toda espécie de animal, selváticos, domésticos e os répteis. Agora eu já ouço o rugido de um leão. Uau! E os passos do cavalo? Pocotó, pocotó, pocotó. Mas então Deus faz algo diferente. Ele usou as suas mãos nessa criação. Deu forma ao primeiro homem, do pó da terra o formou. E o seu nome era Adão. E sopra a vida nele, assim, no nariz. Deus soprou o seu próprio fôlego de vida em Adão e ele passou a viver. Já pensou abrir os olhos e dar de cara com o próprio Deus que te criou? Que privilégio teve esse Adão! E agora Deus olhou para toda a sua obra completa e ele disse assim: agora eu vejo que isso é muito bom.
Não é apenas bom, como ele dizia antes, agora está tudo muito bom, tudo lindo, tudo perfeito, nada quebrado, tudo muito bem encaixado. E então, no 7º dia, Deus descansou. É agora, professor, que a sua história vai mudar de rumo. Nós vamos encontrar Cristo na história. É, porque muitos pensam que Cristo só aparece lá no Novo Testamento, mas a Bíblia mostra que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está lá em Colossenses 1,16, João 1,3. E isso muda completamente a forma de contar a criação. Porque significa que quando Deus disse haja luz, Cristo estava lá. Quando as estrelas surgiram, Cristo estava lá. Quando o homem foi criado, Cristo estava lá. Então a história da criação não é apenas sobre a criação do mundo. Ela é uma revelação de Cristo, de quem Cristo é. Ele é criador, ele é senhor, ele é autor da vida. A pessoa de Cristo é muito mais do que a gente imagina. A gente só vê a Cristo como redentor, mas ele é todas essas coisas. E se você contar a história da criação sem mostrar a Cristo, você contou só o começo da história. Mas quando você mostra Cristo ali presente na criação, a criança entende agora quem é o autor da história inteira. Esse é o alvo dessa série, treinar o seu olhar para que você sempre olhe para as histórias e pense assim, onde está Cristo nessa história? Porque quando você aprende a enxergar, a Bíblia se torna muito mais fascinante. Então, deu para pegar onde está Cristo na história da criação? Ele está lá o tempo todo. Quando se diz haja luz, Cristo estava lá. Quando foi criado os animais, os peixes, ele estava lá escolhendo cores, escolhendo sabores das frutas. Ele é o autor, ele é criativo, ele é o senhor de todas essas coisas. Ele diz e tudo se faz. Ele é todo poderoso, ele é infinito. Ele é mais do que apenas nosso redentor. Ele é Senhor de todas as coisas. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, já dizia João. Bom, no próximo episódio nós vamos continuar ainda no início da Bíblia, mas algo vai dar errado. Você tem um palpite de qual é a próxima história? Eu vou fazer assim. Agora, em todos os próximos episódios, eu vou dar uma dica da história que vai ser a próxima história e eu quero ver quem vai acertar. Então, comenta aqui, eu vou botar um coraçãozinho do lado de quem acertar qual é a próxima história. Agora, eu acho que já dá para você deixar um like aí no vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com todos os grupos, com todos os professores que você entende que eu possa ajudar, para que o nosso canal cresça e alcance cada vez mais professores e mais crianças sejam alvo do amor de Deus.